Salve, salve, queridos amigos, salve, salve, queridas amigas, bem-vindos e bem-vindas ao Inédit Brasil, 12º Festival Internacional do Documentário Musical. Eu sou Marcelo Alite, diretor artístico do festival, e hoje, nessas nossas conversas que a gente tem durante todo o festival, historicamente a gente sempre chamou diretores, artistas, músicos para bater papo, sempre fizemos isso dentro da sala de cinema, e hoje, agora nesse ano, com todas essas questões da pandemia, a gente tem feito aqui online. E nesse papo muito legal que vem aí, eu chamo um dos filmes mais aclamados desse ano, assim, mais falados, que é o Matriz.doc. E para bater esse papo, eu chamo o Otávio Souza, com S, e também a Pete. Bem-vindos e bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada a vocês. Otávio Souza com S, adorei. Adorei. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Cara, assim, a piada do Otávio Souza com S é que, assim, a gente, vários momentos, assim, eu tava, na ficha vinha com S, e sempre ia alguém lá e trocava, é com Z. Aí o Otávio ligava, pô, é com S, aí eu ia lá, arrumava um monte, aí vinha alguém e ia trocando, enfim. E aí você troca num lugar, aí não troca no outro, aí alguém troca no lugar, enfim, até que tivemos que mandar um comunicado para a produção toda do Inédit para combinar que era Otávio com S. É isso aí. Otavinho, o trabalho que você está dando, Otavinho, que isso? Não, tá diretor estrela. Muito bem, muito bem. Gente, muitíssimo obrigado por terem vindo, por trazer esse papo pra gente, assim, Matriz.doc é sem dúvida um dos grandes hits do Inédit desse ano, assim, agradeço muito a confiança de terem estreado esse filme aqui, e, enfim, gostaria, primeira pergunta que eu sempre faço nesses papos que eu tô fazendo é, como nasceu esse projeto, né? Assim, eu sei que vocês se conhecem, vocês têm uma relação, assim, de anos, né, trabalhando juntos. Como nasceu esse projeto Matriz.doc? Tavinho, por favor. Cara, ele acabou nascendo na ilha de edição. Quando a gente começou a fazer, não tinha a menor ideia do que seria, eu lembro até um papo com o Pete ali no primeiro, segundo dia, do tipo, e aí, meu, o que a gente vai fazer? Ela, não sei, se vira aí, né, e tal. E, de fato, eu não sabia, achava que ia ser ali um making-off mesmo de um álbum, assim, como eu já tinha feito um antes deles, assim. E conforme o disco foi sendo feito, o Pete veio trazendo essas histórias aí da sonoridade, de gravar uma música em cada lugar, e foram outros estúdios, um pouco de mudança na formação da banda, e a grande surpresa que foi essa sonoridade Bahia, que chegou para eles ali, que deu a oportunidade de fazer a gente ir até Salvador para gravar e tudo, e isso deu muito pano para manga para contar a respeito da Matriz, né, da onde que veio todo esse resgate que ela estava fazendo e tal, e foi bacana que deu a oportunidade de mostrar imagem de arquivo, ela contando as histórias e tudo, e assim nasceu. Total. A gente, bom, como você falou, a gente se conhece há muito tempo, a gente se conheceu no Desconcerto, né, Otávio é ótimo, Otavinho, fotografando para o Desconcerto, a gente começou fazendo foto, então a gente tem uma história grande, assim, eu acho que o fato da gente chegar hoje numa obra como Matriz, tem muito a ver também com essa construção da intimidade, né, de eu sentir que ali, além de ter, não era só uma pessoa filmando, né, uma pessoa que conhece a história, que acompanha, e a gente começou, na verdade, também a registrar os shows antes do disco, porque antes de existir o disco Matriz, eu tinha ido para a estrada, eu nem sabia que eu ia fazer disco, inclusive eu conto isso no doc. O disco foi se fazendo, assim como o Tavinho falou, o filme foi se fazendo, a gente percebeu que talvez tinha um disco lá no meio do processo da turnê, como a gente percebeu que tinha um filme, que aquela história era mais profunda do que só um documentário de registro, de gravação, como tem aí desde o começo, né? Eu amo documentários musicais, preciso dizer que é um prazer e uma honra enorme fazer parte do Inédit, porque eu amo, sou fã de docs musicais, de biografias, isso me inspira muito ver a história de outros artistas e pessoas, enfim.
E desde o começo, sempre curti fazer. Aí eu estava me lembrando aqui para conversar com vocês que tem lá no Matriz, né? O primeiro DVD da minha vida foi o Admirável Vídeo Novo. Não foi um DVD de show, foi um documentário de música. Muito doido, gravado no Calypso, que tem as cenas lá no Matriz. Então eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, a pessoa tinha estourado um disco, né? Aí qual é o caminho lógico? Você faz um disco, aí você faz o show do disco. Não, eu fui lá fazer o quê? Um documentário. Quer dizer, a minha paixão por documentário musical, ela vem desde sempre. E, assim, eu posso dizer, porque Tavinho está aqui, eu já falei isso para ele, eu estou diante de um dos melhores montadores que eu conheço para contar esse tipo de história, porque realmente essa história se fez na ilha, assim, se fez na montagem. Assim, é uma coisa muito interessante, porque era um momento especial, né? Ou seja, você, como artista, estava sentindo essa mudança, essa divisão de águas, assim, criativa, enfim, de influências, enfim, você estava no momento pronta para abrir outros caminhos, quando você vai para a estrada e com todo esse registro, ou seja, você não só foi para a estrada, mas já ajudou esse processo de registrar tudo isso, né? A gente tem esse costume, né, Tavinho? A gente já registra as coisas já tem um tempo, né? Porque é isso que eu estou te falando, eu acho que essa sensação, a minha geração cresceu muito com essa coisa do audiovisual, né? Quando a minha banda rolou e a geração que me marcou muito, que é os anos 90, assim, da qual eu sou fruto muito de influência, a gente veio junto com a história de audiovisual muito forte por conta da MTV no Brasil, especialmente, e uma onda do videoclipe chegar muito forte. Então é muito ligada a essa coisa da nossa geração. As gerações anteriores, para fazer um documentário, imagina, brother, quando a gente via um doc da galera das antigas, era tipo, como é que captava aquilo, né? Então, assim, a gente sempre registrou tudo muito, mas a gente não sabia que ia render um filme com um storytelling tão amarrado, porque isso realmente foi se fazendo durante o processo, né? Entendi. E uma coisa que me chama muita atenção, que a gente até comentou no nosso outro papo, né, que é a relação que vocês têm, ou seja, sem essa relação de confiança e de anos que você tem, muitas dessas imagens seriam impossíveis de ser captadas, né? De momentos criativos assim, no fervor aqui, sabe? É agora que eu escrevo, é agora que eu falo, é agora que eu reclamo, né? Ou seja, essa intimidade que tem entre vocês, ou seja, que o Otávio consiga ser um infiltrado, assim, uma mosca na parede, que é uma expressão muito do cinema, do documentário direto, ser a mosca na parede de que não interfere em nada, né? Que é uma coisa que vem do Albert Mason e tudo isso, sabe? Que você é uma mosca na parede, você simplesmente olha o que está acontecendo, registra e leva para a linha de edição. Total, eu não falo nada, eu deixo eles acontecerem, até porque eles estão gravando um disco, né? E a dinâmica dentro de estúdio, entre eles, é tão parece uma locomotiva, assim. Então, na brincadeira, nas piadas, no falar, no se olhar, no tocar, em tudo, eles estão muito concentrados, assim. É daquele tipo de momento quando parece que o mundo inteiro não existe. Então é um foco. Eu não tenho como me interagir naquilo, eu não tenho como entrar, pedir para. Embora muitas vezes eu tenha, né, vontade de falar, fala um de cada vez, todo mundo fala ao mesmo tempo, interrompe o outro, aquela dinâmica louca, né? Mas de fato não tem como, eu só registro. E o que eu procurei registrar muito dessa vez foram os diálogos, né? Muito das ideias, como as ideias iam nascendo, como elas foram. Eu acho que esse documentário só saiu desse jeito por conta desse recurso, de eu colocar um microfone ali, um gravador, e deixar esse microfone em rec o tempo inteiro. Às vezes a câmera não estava em rec, mas o microfone estava, captando tudo que podia e que não podia. É legal, porque aí ele tem material para usar em off, né? Tem muitas falas que... E a gente foi realmente aproveitando os momentos, assim, é bonito de pensar hoje como não tinha uma ideia pré-concebida, né? A gente só estava ali vivendo
Então eu lembro que assim, pô, vai dar uma entrevista, bora junto. Então muito daquelas coisas que tem de off do disco foi daquele dia da coletiva, né, Tavinho? Da coletiva de imprensa que teve, né? Sim. Foi aquela captação que depois eu vi comentários falando assim, nossa, que sensível aquele jeito de captar o depoimento em super close, porque geralmente quando você vai captar, você pega aqui, né? E o depoimento, a pessoa está aqui, junto comigo aqui, né? Você está falando comigo desse jeito aqui. Então é tipo... mas isso aconteceu por uma coisa muito interessante, que eu vou deixar o Otávio contar por que teve esse enquadramento. Você lembra? Não. Ah, como assim? Olha só, vai vou ter que você contar. Foi porque a gente estava na coletiva de imprensa do disco, e eu estava numa sala pequena, e tinha vários veículos assim. E você estava filmando de onde você conseguia. E você encontrou um lugar ali para filmar ali, que era daquele lugar. E aí, depois, quando eu vi, é que eu entendi onde você estava. Porque você só ficou lá, eu dando as entrevistas sobre o disco, lançamento, né? Um atrás da outra, pá. E aí, depois é que eu entendi. E eu achei massa quando alguém comentou isso. Falou, pô, olha a escolha estética. Quer dizer, a escolha estética tem a ver com o do it yourself, porque você está naquele momento, isso é alma de documentarista, né? Você está naquele momento, naquela situação. O que você faz com aquilo? Você fica intimidado e fala, não consigo filmar? Ou você dá uma passeada num super close maravilhoso, né? Foi um risco. Isso eu só tive essa noção lá, fazendo. Eu tinha que fazer alguma coisa diferente, sabe? Se fizesse esse enquadramento que a gente está vendo aqui agora, até é muito comum. Como tinha esse lance do entrar muito profundo na sua história, como você ia falar coisas muito pessoais, eu acho que talvez o close casava bem, né, com esse momento, assim. Então, fecha mesmo, tipo, é íntimo, é isso aqui que interessa, tal, além de uma escolha estética, para poder sair daquela mesmice, né? Então, eu arrisquei fazer aquilo aquele dia, pegar uma tele, né, 70-200 e fechar no seu rosto o máximo que dava, sabe, preencher a tela mesmo. E o lance de pegar os seus depoimentos no dia da coletiva de imprensa. Se a gente sentasse um dia aí você, que estava até difícil marcar esse dia por causa da sua agenda, se sentasse aí você para poder falar sobre esse disco, você não teria falado daquela forma. Você ia estar conversando com alguém que já sabia um pouco o que tinha acontecido. Total. E aquelas pessoas que estavam lá, elas ouviram o disco pela primeira vez um dia antes e foram fazer a entrevista, foram fazer as perguntas e tudo. E de lá foi bom, porque de lá veio aquela coisa que sempre acontece, vamos fazer um faixa-faixa? Então você falou com todo mundo, e eu fui só pegando aquele material. Eu meio que dei uma roubadinha no jogo, porque eu não teria feito uma entrevista melhor com ela, que deu super certo, cara. Não, total, faz muito sentido. Você falou uma coisa que é isso, né? Você já estava fazendo parte da história. Com certeza eu teria contado diferente, porque eu estava falando com alguém que viu. E ali naquele momento eu estava falando com alguém que não viu. Então eu tinha que contar para alguém que não tinha visto. Agora, essa coisa da intimidade, Alite, isso é massa, porque isso permite que você erre, que você acerte, que você experimente. Em outros trabalhos que a gente já fez, eu me lembro que um dia simplesmente bateram na porta do meu quarto de hotel. Quando eu abri a porta, tinha uma câmera. Eita. Uma câmera em rec. Em rec. E virou um outro trampo, um outro doc que a gente fez, uma outra parada. Então, são essas coisinhas, sabe? Tipo, ela não saía do quarto de hotel, cara. Não saía do quarto. Eu falei, então eu vou ter que entrar no quarto dela. Então, amor, a câmera meditando, me preparando, a pessoa fica se preparando, meditando, mentira. Pô, mas isso é ótimo, assim, porque isso realmente mostra, acrescenta muito ao filme, né? Ele dá muita calidez, né? Nesses momentos. Eu, quando vi o filme a primeira vez, assim, eu falei, cara, só o Otávio ia poder fazer esse filme. Só ele, porque, assim, o nível de intimidade, de camaradagem, sabe? De ser mais um no grupo, sim, né? Que, assim, certamente é o chato, no melhor sentido, que tá sempre com uma câmera, e o cara tá tanto tempo com a câmera que você nem olha mais o cara.
Tá sempre com a câmera, sabe? É nesse momento que vira a mosca na parede, né? E isso eu acho que dá uma calidez ao filme muito legal, e acho que talvez seja o grande clique do filme, sabe? Assim, só o Otávio poderia ter feito esse filme. Qualquer entrevista, como o próprio Otávio estava falando, seria mais distante, né? Porque você tem que explicar muito do zero, né? Não é exatamente aquilo que você estava vivendo, né? Sim, concordo. E uma coisa que também me chamou a atenção, que é muito bacana, apesar da gente estar falando de um tempo presente, né? Tem muito resgate de passado, né? Tem um material de arquivo muito legal, tem idas a Salvador, a lugares emblemáticos. Como foi essa coisa? Isso aconteceu naturalmente ou você falou, não, vamos explicar tudo isso? Por favor, diretor. Não foi muito natural, não. Na verdade, desde o Time Will Burn é outro documentário meu que participou do Inédit 2016, foi incrível. Essa coisa do mexer com imagem de arquivo foi muito legal, porque até então os meus trabalhos, eles aconteceu ali na hora, faz aquele making off, vira um making off, na verdade, não vira bem um filme documental. E depois que eu mexi no Time Will Burn, eu fiquei com vontade dessa coisa de contar uma história do antes para chegar no hoje. E depois que teve essa conversa com a galera de imprensa ali, Pitty falou muito sobre essa coisa do Matriz. Então ela me entregou em texto essas coisas do passado dela. E o meu trabalho foi ter que ir atrás dessas imagens. E aí, do tipo, beleza, Pitty, obrigado, acho que agora vai rolar de contar uma história e tal. E deu para contar esse recorte, esse comecinho, porque Pitty já tem 20 anos de carreira aí, se pá, a mais. E eu contei ali os primórdios, né? Então, foi legal de entrar em contato com a galera de Salvador, que já tinha imagem dela, o pessoal que fotografou ela no comecinho, teve o primeiro vídeo, o primeiro home video dela, o admirável vídeo novo, do Maurício Essa, que é demais. Mostra o Calypso, e quando a gente foi para Salvador, a gente foi no Calypso, sabe? Isso foi, acho que o mais legal do projeto, né? E no lugar, estar lá no lugar, assim, e para ela deve ter sido infinitamente mais legal de estar no lugar e enxergar aquilo. E graças a já tinha imagem do Calypso dela e tudo lá, então eu abusei bastante aí do vídeo do Maurício, coloquei mesmo para contar da onde que veio a Matriz, e eu acho que deu para passar essa mensagem. Outra coisa que eu fiquei bastante em dúvida era eu, como paulistano, como que eu vou explicar a Bahia para quem é de lá, assim, né? Ano passado teve o filme do Caymmi, com a Dani Breutmann, acho que foi até o filme que ganhou, né, Alit? E tinha muita imagem de Salvador. E ali eu falei, putz, cara, eu vou precisar de umas imagens assim de Salvador, né? E deu para textualizar, assim, eu também entrei em contato com amigos de Salvador, que foram os meus olhos lá, né, Pitty? A gente deu uma pautada em 2 fotógrafos amigos nossos, que foi o Peu Maia e o Alisson Lobac, baianos, que trouxeram pra gente esse olhar, e o que tem, assim, de Bahia no filme vieram deles, assim, né? Então, isso foi legal também. Eu fiz algumas imagens lá, mas não chega nem perto a poesia que alguém de lá poderia, né, mostrar do dia a dia, assim. Então, foram as duas grandes coisas para mim uma das grandes coisas para mim desse documentário foi trabalhar com imagem de arquivo e ter gente lá fazendo imagem para mim. Geralmente eu faço tudo sozinho, né? Nossa, total. Aí, olha, eu vou te falar, Lite, a primeira vez que eu vi o corte do filme do Matriz, eu fiquei chocada. Porque a gente estava no seguinte momento. A gente fez toda a gravação ali. Eu nunca mais consegui encontrar Tavinho, porque eu comecei a trabalhar feito uma louca, que nem ele falou. Ele não conseguia gravar um depoimento comigo. Nesse grau. Aí não, então vamos montar o filme para não sei o quê. Aí eu estava montando o show. Eu estava pensando no audiovisual do show, que inclusive chamei Tavinho para fazer algumas coisas. E uma delas era a abertura do show, que é Bicho Solto, que eu queria as imagens de Salvador, e a gente tinha conversado, eu falei assim, mas tem que ser uma Salvador Roots, não pode ser Salvador que todo mundo já viu,
né? A Bahia é um lugar super, super conhecido, né? No imaginário, enfim, e super visto, né? Então todo mundo conhece aquela Bahia do cartão postal, todo mundo conhece aquela Bahia do pôr do sol, do Farol da Barra. Mas eu queria mostrar uma Bahia que ninguém tinha visto. Eu queria um olhar inside, assim, da parada. Então eu falei pra galera assim, eu falei, ó, Feira de São Joaquim. A gente tem que fazer um passeio em primeiro plano na Feira de São Joaquim, brother. Feira de São Joaquim é o lugar mais maluco que tem na Bahia, eu não entendo como aquilo acontece. Entendeu? É demais. Né? Eu falei, gente, isso aqui tem que ser uma figura, olha, você tem que ser o olho da pessoa andando aqui, sabe? Então tem essas pequenas coisas. E aí com a Alisson a gente falou também, Alisson, pô, vai ter o dia 2 de fevereiro, por exemplo. Pô, não vamos filmar o Rio Vermelho. Todo mundo já viu o Rio Vermelho. Inclusive a festa tá super pop, pá, não sei o quê. Não, vamos filmar a saída do Malê de Balé, lá em Itapuã, que é um bloco afro da galera de lá, entendeu? Então a gente fugiu completamente desse estereótipo já conhecido, né, da Bahia que todo mundo já tinha visto, para procurar uma Bahia que ninguém tinha visto. Por quê? Porque isso tem a ver com matriz. Porque E a sua Bahia. Exatamente. Porque, de certa forma, eu sou uma Bahia que ninguém tinha visto. Porque quando eu cheguei para cá, para o Sudeste, e eu falava que era baiana, ficava todo mundo assim, baiana, mas como assim? Você é baiana? Então eu me sentia também uma Bahia não vista, né? No sentido metafórico da coisa, pensando assim. E aí no filme eu lembro que a gente buscou muito isso. E no disco também. Né? Então essa abertura de Bicho Solto, que depois tem as imagens que permeiam, que tem uma galera, tem uma quebrada, assim, que tem uma imagem que é linda, que é um contraluz da figura na janela, né, Tavinho? Que é uma cena... É o começo do filme, não é? A primeira cena. Que é uma cena assim, é quase uma foto, né? E aquilo diz tanto sobre um fim de tarde na quebrada, assim, na Bahia, sabe? Então tem essa poesia, assim, essa coisa. E eu acho que pra gente era muito importante isso, assim, que nem Tavinho falou. Ele tinha essa preocupação que eu acho muito, muito bonita e muito legítima, que ele falava assim, velho, eu não sou baiano. Como é que eu vou fazer isso que eu fiz? Meu filho, você fez um filme comigo sobre maternidade e você não pariu. Então, quer dizer, a gente vai... Porque a gente fez o do ventre à volta e ele falava isso também. Mas eu não pari, eu falei, mas eu pari, vamos lá, a gente vai fazer. Então, tinha essa coisa, né? O fato de eu ser baiana, eu conseguia ajudar nesse sentido, de tipo, ó, não precisa mostrar isso aqui, mas talvez se a gente olhar por aqui, porque o Calypso é isso, é esse lado B de Bahia, que as pessoas talvez que seja interessante de se mostrar num documentário desse sentido, né? Num filme desse sentido. Uma das coisas que eu adorei no filme é justamente o filme ter acompanhado você nessa entrada no Calypso e você ter dado o depoimento dentro do Calypso em quente. Não foi preparado assim, foi seguindo e foi falando, foi seguindo e foi falando. Né? E isso dá uma naturalidade muito bacana. Né? Assim, são esses momentos que eu digo que assim, não teve uma interferência do diretor na captação, e sim só, como o Tavinho falou, na mesa de edição. Ele nasce na mesa de edição, porque assim, o resto é vida, amigo. É isso. Sai dando hack em tudo, depois vê o que faz. E para decupar, eu só pensava nessa pessoa decupando esse filme. Meu Deus do céu, é a pena que eu... Otávio, meu filho, como é que você vai decupar isso? Quantas horas de filmagem? E assim, e você é muito sagaz para decupar, porque eu acho que deve ser a parte mais chata do rolê, né? Não fala aí. Eu gosto. É a hora que eu me desespero, porque eu acabo de decupar, quando eu termino de decupar, eu falo, eu não tenho um documentário aqui. Entendeu? Não Olha, tenho, cara... e agora? Isso acontece com todo mundo, eu acho. Porra, cara, e aí você vai montando, vai jogando aqui, ali e tal, e aí é a hora que eu digo que é a hora que a mágica acontece. Eu sou apaixonado por esse momento de fazer um documentário, que é pegar todas as imagens, jogar numa timeline, fazer aquele liquidificador, brincar de ir para lá e para cá e tal. E nesses momentos acontecem coisas que eu acho que são os deuses do audiovisual que botam pra gente ali. Por exemplo, cantora fazendo entrevista ali, imprensa o dia inteiro e tal. Ai, gente, tô com fome, vou comer uma maçã. Ah, é?
quem grava comendo, cara? Puta que pariu, mano, ela tá comendo, cara. Mas, não, responder. Não, do quê? Engolir e tal. Vou jogar fora. Só que ela teve várias respostas legais ali. E aí eu lembrei do clipe, ou melhor, eu tive acesso aos clipes para poder fazer mostrar, pegar a imagem de arquivo, vamos lá os primeiros clipes e tal. E, pô, tem ela mordendo a maçã em Equalize, que é uma cena meio que clássica, todo mundo que conhece o trabalho dela. Puta montagem, mano! Ó, falei, esse cara é o montador dos sonhos mágicos, é louco. São os deuses, cara. Ele de repente aparece ali assim, aquele que dá nossa, né? Esse foi um dos momentos. Eu acho que tiveram outras coincidências assim do vai e vem que justificam uma das primeiras frases que ela fala no filme, que os tempos estão misturados completamente assim. Então teve essa brincadeira do lá e cá o tempo todo, do passado e presente. E isso foi feito meio que sem querer, assim, sabe? E eu acho que nesse ponto eu fui muito feliz com esse filme, nesse caso, assim. Eu falo que eu tô fudido no próximo, assim, pra poder fazer melhor que esse. Essa parte, então é isso que eu ia falar e emendei com outro assunto, né? Louca, viajando. Dropando na conversa. Que quando eu vi o primeiro corte, esses drops de presente e de passado, eu fiquei de cara, porque isso eu não sei como é que ele conseguiu aquelas imagens. Ele se conectou com os meus amigos de Salvador, foi assim, a revelia, porque eu não sabia, e ele conseguiu as imagens de fotos inéditas com Sora Maia, que é uma grande amiga minha, fotógrafa, que documentou a cena na época, também desse jeito, bem Bob Gruen, e aí eu penso também nessa referência em relação ao Doc, porque tem essa coisa Bob Gruen, assim, né, de estar ali observando e registrando. Mas quando eu vi a primeira montagem, eu falei, gente, como é que ele fez esse drop de ontem para hoje? A cena da ladeira do Calypso, quando corta, deu falando, aqui quando passava um busão, saía todo mundo correndo, que corta para a cena do busão descendo, essa hora meu queixo caiu no chão. Falei, parei. Eu gravei, a gente foi lá no Calypso, essas cenas foram feitas antes de eu assistir o vídeo novo. Os deuses, cara, não fui eu, foram os deuses guiando eu ali. Coincidências felizes, foi demais essa parte nisso. Tem uma coisa, eu dei uma olhada no doc antes da nossa conversa hoje à tarde, tem um momento, Pete, que você fala, enfim, tô pensando muito, mas, cara, se é bom, deixa rolar, né? E me dá a sensação de que não só o disco, mas o filme, assim, a situação era, cara, tá gostoso, então deixa. Meu filho. Olha, eu tenho vivido esse mantra cada vez mais na minha vida. Quanto mais eu amadureço, mais eu descubro que esse é o mantra da vida. Se tá bom, vai. Se tá ruim, para. É isso, entendeu? Não tem muita dificuldade. É bem assim mesmo. Porque senão a gente se limita muito, para contextualizar, né? Senão a gente se limita muito, porque durante esse disco eu tive muitas questões psicológicas para lidar com essa volta para a Bahia. Acho que é por isso que o filme ficou tão intenso nesse sentido, porque foi uma viagem psicológica para mim, tá ligado? Tipo, não é fácil voltar a ter essa relação. É como ter que revisitar uma mãe que talvez você se sentiu um pouco não vista, e aí de repente agora você volta e troca aquela ideia olho no olho. Então foi uma volta para a Bahia nesse sentido, de peraí, vamos conversar aqui, vamos trocar essa ideia agora. E isso foi muito psicológico para mim, não só fisicamente, como sonoramente. Quer dizer, eu sou uma cantora de rock, eu me identifico com o rock, mas eu não me limito a isso. Eu gosto de várias outras paradas, entendeu? Então, assim, eu saí de uma banda de hardcore lá naquela época, porque se eu fazia alguma coisa diferente, tipo, por exemplo, eu que gosto de Bad Brains, que é uma banda de hardcore com reggae. Eu fiz um reggae em 2002. Que isso? Você tá louco? Você é uma cantora de rock, você não pode fazer nada que não seja... E essas coisas limitadoras, desde a época, foi o que me fez sair daquela banda, foi o que me fez buscar outras coisas, porque eu nunca... Não dá para você ficar nesse tipo de rótulo quando se trata de arte. A gente tem que confiar nas nossas referências, a gente tem que confiar
no seu feeling, no que aquilo está lhe dizendo pessoalmente. Por isso que eu digo, se está bom para você, se você está vendo aquele filme, se você está ouvindo aquela música, aquilo está você como criador, né? Aquilo está significando para você, a gente tem que confiar que aquilo vai significar, porque senão você vive de demanda externa. E aí você não está fazendo arte, né, amor? Aí você está fazendo publicidade, com todo respeito. É tipo, é outra parada, né? Então é muito de ter isso, né? Então teve essa coisa muito psicológica para mim, muito, muito. No som também, de quebrar a barreira de tipo, sim, eu continuo sendo uma cantora de rock, e sim, tem samba de recôncavo no disco, e sim, eu me conecto com capoeira, e sim, eu me conecto com outras paradas, e disso não ser um tabu, tem a ver com quebrar esses tabus pré-estabelecidos sobre o que são as coisas. Isso é uma banda de rock, isso é não sei o quê, de tirar desses caninhos e da gente abrir as possibilidades estéticas e artísticas em todas as áreas, assim, para mim, pelo menos. Eu sempre achei que Pitty, em algum momento, fosse enveredar para outros estilos. Se você pega outros cantores, até pessoal de rock assim mesmo, sei lá, Rita Lee, chega uma hora que a coisa da música brasileira, afinal estamos aqui, e a carreira espero que seja mais longa, eu achava que uma hora ia vir essa influência de outros ritmos e tudo, e do álbum passado, Sete Vidas, tem lá aquela música Serpente, que fecha o disco, e ali foi o primeiro ponto. Caiu alguma coisa. Foi no seu aí? Foi. Enfim, ali foi o primeiro ponto que mostrou do tipo, estou flertando com outros ritmos, fazendo outra coisa que não precisa ser necessariamente uma guitarra distorcida. Eu só não achava que ia vir, tipo, que ia ser já logo o próximo disco, que ia ter tanta influência grande que pegou muita gente de surpresa, na verdade, né? Pegou. Quando lançou assim, a galera meio que dividiu opinião em relação à capa, dividiu opinião em relação ao som. Então ela de novo foi lá e tirou todo mundo da zona de conforto, que ela é especialista nisso, tá louco? Né? E acho que o filme agora ele explicou isso, assim, né? Ele ilustrou tudo isso e foi bom. Eu vi bastante comentário disso. Ah, agora eu entendo. Legal, agora eu gosto. Colocou o pingo nos is, né? Precisou desenhar. Achou que caiu? Não. Mano, Não. Coisa de live streaming, né? Sei lá, bicho. Acontece. Bom, Pitty, uma coisa que, de tudo isso que vocês estavam falando agora, uma coisa que me veio à cabeça era o seguinte, assim, você é uma artista baiana, que, assim, a maioria dos artistas baianos autorreferencia muito a Bahia. A Bahia é muito... A arte baiana, ela se autoalimenta muito. E agora que você veio visitar a Bahia criativamente, você passa a ser mais livre, você autorreferenciaria a sua Bahia, não a Bahia daquela maneira mais institucional, vamos dizer assim, né? Ou seja, essa via criativa que você vai buscar, ela passa a ser muito, muito natural, assim, não é uma coisa pensada, né? Volta a ser o se é bom, vamos nessa, né? Que é e tudo isso porque, assim, eu sempre conversando assim com imigrantes, eu já fui imigrante e tal, que é aquela coisa, quando você sai de um lugar, você leva embora a sua raiz. E esse lugar onde estava a sua raiz, você é uma planta que deixa de ter raiz, porque você passa de ser de qualquer lado, mas da onde você saiu passa a ser uma fonte e não uma raiz. Uhum. Né? Então, assim, queria saber um pouco dessa sua volta à Bahia, desses pontos mesmos que você foi referenciar, assim, em que partes foi mais a sua vida pessoal, ou enfim, mais a parte cultural, né, da Bahia, que é tão própria e tal, da onde você foi beber tudo isso? Olha, eu fui beber no Calypso mesmo, mentira. Cara, é muito esse lance que você falou. A gente falou sobre isso outro dia, né? Que você falou que um dos assuntos é essa coisa de migração. Aí eu lembrei agora. Se reconhecer migrante dentro do Brasil é um processo, porque a gente viaja de uma região para outra e a gente
a gente está no mesmo país, mas nós somos muitos Brasis, né? Essa é a verdade. E depois, estando fora, longe da Bahia, tanto tempo, é que eu comecei a conseguir fazer as pazes, esse é o termo mesmo, com coisas que, na época, eu precisava negar para poder existir. Porque quando você se sente oprimido, você só tem uma saída, é reagir. E muitas vezes é reagir aquilo de uma forma, né? Não, peraí, se você não respeita o que eu sou, se você não aceita o que eu sou, eu também não aceito quem você é. É uma via de duas mãos, né? Essa parada. Então é isso, nesse processo psicológico eu percebi muito isso. Eu falei, peraí, agora já está na hora da gente conseguir conversar sobre isso. Então eu comecei a olhar para a base de todas as canções e da música em geral, mas principalmente da música do rock, que é uma raiz. A gente tem na raiz, na matriz africana, o alicerce é a essência de tudo. E a Bahia é essencialmente formada em cima disso. Então, isso está muito forte na minha vivência, desde criança, né? Desde pequena, observando aquela coisa de ter sido criada em escola católica, mas de conviver com candomblé, com a Umbanda, naturalmente, né? Independentemente de fazer parte da religião ou não, aquilo é uma coisa que está presente. A capoeira é uma coisa que está presente. Então, isso é a rua. Isso é diferente da indústria, é diferente do comércio. Isso é a rua mesmo. E perceber o que era a rua e qual era a parte que me negava é que foi a grande... Foi o que me libertou. Foi o que me libertou. Foi o que me libertou para poder experimentar e para poder dizer, eu tenho propriedade para poder fazer isso aqui também, né? Abrir o disco e, por exemplo, com o sample de Dorival Caymmi, é uma declaração. Isso aqui é meu também. Eu sou daqui também. Sabe? Pode ficar negando aí, mas eu sou daqui também, cara. Sabe? Eu vim de lá. E esse reencontro, hoje ele é possível. Ele não seria possível antes. Então é uma junção de coisas. O disco Matriz não seria possível em outra época, o filme Matriz não seria possível em outra época, não só pela construção minha, mas pela construção minha com o Tavinho também. É uma junção de coisas que fazem com que a gente esteja nesse momento. Agora, isso que você falou do chão é muito importante, essa relação. Eu achei lindo isso que você falou. Raiz é uma coisa que te prende, te agarra, e de repente você ser semente. Eu nunca quis ficar presa a nada, a nenhum chão, a nenhum som, a nada. Eu quero ter asa. Eu falo, mas para quem nasceu de asa, o pecado é não voar. Né? Então, se você sente que você tem isso, imagina, velho, você sente vontade de fazer um monte de coisa, você fica ali reprimidaço porque vão dizer as coisas. A vida é muito curta para isso. É muito curta. Verdade. Ontem eu conversava com o Felipe Cordeiro e também nos papos muito bons dessas lives do INED. A gente conversava de que em algum momento, por exemplo, a gente falava naquele momento da música do Pará e também falamos da música pernambucana e também da baiana, que existe um momento que ou a sociedade, ou o artista, ou, enfim, o espírito da época, ele se reconhece, né? Ele se reconhece. Para ele poder avançar, ele primeiro se reconhece, ele se admite quem é, ele se orgulha de ser o que ele é, para então ele poder criar em cima e poder modificar a sua obra, a sua carreira, ou enfim, ou dar novos rumos, né? Uma coisa que já seria totalmente sem... É que a palavra que me vem é vergonha, mas não é isso, mas sem presas, sem ataduras. Você consegue ir criar com isso com mais liberdade, porque afinal você já está em paz com você mesmo. A partir daí, amigo, é só ir. Exatamente, mas esse é um processo, né? Eu acho que é um processo de maturidade, de tempo, o distanciamento temporal, eu acho que faz com que a gente consiga também hoje ver as coisas dessa forma, né?
Tavinho falou uma coisa muito interessante, assim, ele começou a entender o jeito dele de contar a história quando ele fez o filme anterior dele. Então, quer dizer, você vai caminhando para chegar nas coisas, né? A gente vai acumulando essas bagagens, esses insights mesmo, assim, e vai adquirindo realmente mais estofo, mais consciência, né, de quem você é, e para poder defender isso de uma forma com propriedade, porque o importante é ter coerência no que você está fazendo artisticamente, eu acho. E não coerência no sentido de rigor, tá? No sentido de verdade. No sentido de verdade. Porque pode ser psicodelicão e não fazer sentido para ninguém, mas para você, saca? É sobre isso. Porque quando a gente fala coerência, parece que, né, você tá... Massa. Bom, vamos voltar aqui para o filme, que o papo é muito bom, a gente vai enveredando por aí. Não, quando fala de criatividade, cara, eu paro qualquer coisa. Né? Assim, quando fala de criação, arte e tal, assim, para mim... é a paixão, né? É a paixão, mas, Tavinho, assim, o Matriz.doc, ele também é uma produção da DEC, tudo isso, né? Ou seja, você foi para a ilha de edição, mas, assim, você teve que mostrar para a Pete, para o Rafa, enfim, era realmente uma coisa muito importante, porque, assim, é um momento importante na vida da personagem, né? Independente da relação que você tenha, não sei o quê, ou seja, é um ponto da sua visão, porque assim, eu volto sempre a dizer, documentário é a visão do diretor sobre algo. O resto, se você quiser imparcialidade, você vá no jornalismo, procure o melhor jornalista que você puder, porque nem todos são isentos, mas, enfim, você vai lá. Então, assim, o documentário, ele tem essa coisa de ser uma visão sua, mas, por outro lado, enfim, ele não deixa de ter a responsabilidade de uma produtora, no caso, uma gravadora, da própria personagem e tudo isso. Como foi essa relação, sabe, para terminar o projeto? Porque uma coisa, assim, a alma da coisa, eu sei que você fez, enfim, a gente conversou durante o processo, mas a finalização, assim, aonde está o ponto final? O ponto final foi semana passada, tipo, 3 dias antes dele ser exibido, né? Eu sei. Ele só termina, você não termina, você desiste, né, dele. Quando chega, vai embora. É que nem obra em casa, né? Você não termina, você desiste. Bom, chega. Mas, cara, embora a Pete seja uma pessoa muito exigente com tudo que envolve o trabalho dela e tudo, assim, trabalhar com ela e DEC, eles me dão uma liberdade, sabe, que eu acho que em outro lugar talvez eu trabalharia de uma forma tão livre, ou em outro lugar eu acertaria tanto, porque tem pouca coisa que a gente mexe depois que eu entrego um primeiro corte, que me preocupa um pouco, porque às vezes o primeiro corte, se ele tá bom, é porque tem alguma coisa errada, né? Você termina o corte, você assiste, gostei, não, tá errado. Não, mas quando eu vou mostrar, já tá no 10º corte, alguma coisa. Eu também sou muito exigente comigo, e principalmente quando se trata um projeto com eles, assim, faz parte desse sofrimento do fazer, né, de você achar que nunca tá bom, ou que tem que ficar melhor, mas, sei lá, você colocar 1000 defeitos, né? Mas com eles não rolou muito disso, não. Uma coisa ou outra só, que às vezes eles pediam para tirar, e que eu, não, que tirar, tá louco? mas no final das contas, a opinião de fora, deles falando, assim, era coerente. Então, fazia muito sentido, então a gente acaba fazendo junto, na verdade. Quando eu mostro um corte para eles, eu não vejo a hora de mostrar esse corte para eles, porque eu preciso do feedback, eu preciso da opinião deles, eu preciso entender se eu estou de fato no caminho certo ou não. Porque quando você decupa tudo e você está fazendo a montagem, é um processo muito solitário. É você com você mesmo ali, assim, né? No meu caso, do tipo de projeto que eu faço, né? Não tem uma equipe por trás, um assistente de montagem, essas coisas assim. É bem do it yourself mesmo, assim. E o que me surpreende eles querer trabalhar comigo dessa forma. Mas eu também não sairia desse jeito que saiu se fosse uma O2 fazendo. Entendi. Não quer ser melhor ou pior, ia ser diferente.
Isso. Mas no caso de trabalhar com deck e pitch, é isso. Acho que a gente já tem essa relação, a gente já se conhece, acho que sabe do que eu já sei o que eles vão gostar ou não vão. Então, tá ficando mais fácil o acerto, né? Então, cara, não tem melhor lugar para poder fazer, não tem melhores pessoas para poder fazer um projeto do que eles, cara. É o lugar onde eu mais me sinto à vontade mesmo de fazer. Respondi sua pergunta? Muito. Muito. Não, era realmente uma questão dessa, assim, essa liberdade que você tem de você poder decidir, assim, usar a opinião, né, é uma coisa, e você ser censurado ou limitado, de certa forma, é outra completamente diferente. Para mim, você respondeu perfeitamente a pergunta. Ó, vamos fazer considerações finais aqui, para também não ficar perdendo tempo de vocês. Pode rolar? Então bora. Vocês querem ir embora, é isso? Eu não. Tô de boa. Assim, eu tô de boa, então vamos nessa. Vamos falar mais desse filme. Quero saber de roteiro, se ele foi feito na mesa ou se ele foi pré-escrito, meu velho. Se a gente pode ficar, velho, vamos nessa. Eu fiz um curso uma vez com duas, acho que elas são amigas suas ali, Débora Osborne, Flávia Guerra. Débora Osborne, que está no júri desse ano. É verdade. Espero que ela já tenha visto Matriz.doc. Uma coisa que eu queria saber desse curso era se era isso mesmo, cara. Todo documentário, ele nasce de fato na montagem. Existe um pré-roteiro no qual você pensa para poder ir lá e fazer e tal? Porque não dá para você contar anteriormente com o que vai sair da boca do entrevistado, né? Então, e lá eu descobri que sim, é uma das formas de fazer documentário. Aí você vai lá, capta tudo, e aí na hora que você tem todas as imagens, existe um roteiro de pesquisa, de perguntas, né, que geralmente você faz. Mas com eles eu nunca tive isso, cara. Ainda mais no caso desse documentário, assim, você não vai fazer um making-of de um disco com perguntas a ser feitas assim, né? Eu não tinha pergunta nenhuma, ou tinha zilhões de coisas para fazer, porque durante a captação fica um pouco confuso na minha cabeça, porque eu estando sozinho lá, preocupado com o áudio, preocupado com a imagem, preocupado se a bateria tá acabando, preocupado se o cartão tá cheio e tal. Chega uma hora que tudo confunde. Eu lembro que uma vez a gente estava no último estúdio, nos últimos dias de gravação, foi gravar as 3 últimas músicas nesse estúdio. Eu cheguei lá, falei pra Peixe assim, nossa, tá diferente essa música, né? Achando que era uma música que eles já tinham tocado. E não, cara, era música nova, sabe assim? Então, completamente confuso na minha cabeça aquele momento. Não dá para ter um roteiro nessas horas, né? Não tinha. O que dá uma grande insegurança também, do tipo, puta, eu não tenho roteiro, será que eu estou captando o suficiente para poder contar a história aqui? Né? Será que eu fiz tudo certo? Porque a gente perde muita coisa também. Isso talvez as pessoas não falem tanto assim. A gente também capta, mas durante uma captação, às vezes mais perde do que grava. Né? Às vezes por problema técnico, às vezes por vacilo, enfim, N motivos, né? Então a minha maior insegurança sempre foi essa, assim, né? Então, será que eu captei o suficiente? E quando eu acabo de decupar, eu penso, não captei o suficiente. Agora, em defesa, vale dizer que o processo aí foi parecido, porque o disco também não tinha roteiro. Esse momento da nossa vida não tinha roteiro, amigo. Essa é a parada, entendeu? Boa. E a gente não tinha como ter roteiro, porque a gente foi descobrindo. É isso, tá tudo assim. Eu não ia fazer disco, eu não queria fazer disco, gente. Eu não queria. Tipo, não. A gente fez o Te Conecta, e aí eu fico instigando o Tavinho a fazer umas coisas malucas aí, que eu adoro fazer o que não foi feito. Tipo, qual é a montanha que não subiu? Vamos subir, vamos lá. E é bom que eu tenho parceiros para isso, porque Rafael é esse cara e Tavinho também é esse cara. Então, eles vão comigo subir essa montanha, ele sozinho com uma câmera, preocupado com áudio, com tudo, e Rafael com a mesa de som. Então, a gente vai. Então, esse lance do Te Conecta, a gente começou a fazer isso no show, que era um plano sequência, que eu tive ideia, falei, pô, ninguém nunca fez um plano sequência ao vivo no palco. Vamos fazer. Aí, Tavinho sempre acha que ele nunca vai conseguir fazer as coisas, e aí, quando vai, ele entrega a coisa mais linda do mundo. Ele é assim, tá? É desse jeito.
Toda vez é a mesma coisa, ele fica desesperado. Ah, não, que isso, cantora, mas isso não pode, não vai rolar, não sei fazer, não sei o quê. Quando chega no final, eu falo, tá vivo, que isso? E aí na montagem do filme, na hora que ele junta todas os Te Conecta que a gente fez, aí vira poesia, aí vira coisa linda, sabe? Mas a gente não tinha como ter roteiro mesmo. A gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia absolutamente nada que ia acontecer, nem musicalmente, nem imageticamente, nem para onde... Nem politicamente. Nem politicamente. Nem para onde aquele disco. A gente estava em outro momento. Aquilo ali foi setembro de 2018. Não, a gente gravou ao longo de 2018, né? Foi. Ou seja, no auge da confusão, né, de tudo, da polarização, então estava tudo muito assim. E a gente também, a gente foi vivendo a parada. E eu tô vendo que a Samante Leão tá perguntando aqui no chat. Posso ler uma pergunta? Claro, eu ia dizer isso, manda ver. Olha, eu adoro o chat. A Samante Leão tá perguntando aqui, a primeira vez que a Pitty viu o Doc, teve algum momento mais emocionante? Teve, Samante. Imagino que seja Samantha ou Samanto. Teve sim. Teve a hora que mostra a Madalena. Porque Tavinho não me falou que isso ia entrar no filme. Ele pegou um off meu e colocou aquelas cenas. E quando eu vi aquilo junto, eu me afoguei nas minhas próprias lágrimas. Eu nunca te vi chorar tanto. Já te vi chorar algumas vezes. Mas ali... Cantora dramática. Ups, pesei a mão. Rapaz... Meu irmão, foi um tal de um choradeiro, mas porque bateu muito fundo ali, por várias questões. Primeiro que eu não sabia que ele ia juntar aquelas duas coisas, aquele off com aquelas cenas, que foi lindo. E segundo, porque eu e Daniel, a gente teve uma questão assim, de, pô, a gente não quer expor a nossa filha, a gente tem um estilo de vida super reservado. Então rolou uma polêmica. Será que a Madalena vai aparecer agora? Não vai. Então, a primeira vez que a Madalena aparece em alguma coisa audiovisual é no Matriz. E a gente teve um debate sobre isso, depois quando a gente viu o corte. E Tavinho falou, rapaz, não pode tirar, tem que ter. E eu falei, não, tem que ter. Vamos convencer Daniel, vamos embora, pá. Força-tarefa. Por quê? Porque no final das contas, qual foi o argumento que valeu ali? Isso faz parte da vida naquele momento. E a gente queria fazer um filme que realmente fosse a vida naquele momento. Não fazia sentido não mostrar o quanto a maternidade estava permeando aquele momento profissional, né? Então é legítimo, não é gratuito, não é uma coisa de exposição, não é uma coisa... Né? Se justificou porque está dentro da história. E aí, por isso que eu fiquei tão emocionada. Então, Samantha, respondendo aí a sua pergunta, esse foi o momento mais emocionante para mim. Muito legal, porque eu ia realmente perguntar desse primeiro impacto, né? Assim, tudo bem. Quando eu perguntei do roteiro, eu pensei assim, bom, eu tenho um arquivo já feito durante anos, e aí agora é a hora de montar, né? E pelo visto você entra na mesa de edição, assim, completamente livre, sem papel, sem nada, assim, vamos montar a história aqui, vamos aproveitar pedaços e ir contando essa história. Você não chegou a plasmar isso no papel, ou seja, eu quero sair daqui e quero chegar ali. Só deixou rolar. Eu só sabia os eventos que tinham acontecido, porque, pô, quase um ano gravando o disco, em um ano acontece muita coisa. E no caso deles aconteceu. Pitty Supermãe, o baterista que tá com ela desde o disco 1, saiu da banda, entrou outro que é o marido, sabe, tem mais família nesse meio. O Admirável Chip Novo, primeiro disco, fez 15 anos, então foram vários assuntos, né, que tem ali, que no final ajuda a contar também o que é a matriz, né, do disco e tudo. E eu achei legal colocar isso, pelo menos eu propus, tudo isso aconteceu nesse tempo, né, e deixa, a gente joga lá, vamos ver o que a galera fala, assim, tudo, né. E esse ponto da Madalena, de fato, foi... Eu sempre soube desse lance deles reservarem ela e não mostrar e tal. E eu dei uma forçadinha ali, até por causa desse lance, dessa nossa intimidade, né? Tudo bem, você vai falar, não pode pôr a Madalena,
Ah, que pena, né? Eu tava preparado para isso. Mas quando acabou o corte, foi a primeira coisa que eu perguntei: você vai deixar a Madalena no filme, né? Mas aí rolou toda essa discussão e tal, e o tempo passou e deu certo. Mas é isso, é porque não tem uma coisa de pode e não pode, tem uma coisa que está a serviço de um negócio que é maior do que a gente, que é o resultado, né? É o que aquilo vai comunicar. Então, quando a gente debate sobre isso ou não isso, não tem nada a ver com limitar ou com querer, não, tem a ver com argumentar sobre a obra mesmo, né? Isso aqui é legítimo, isso conta a história, isso ajuda a contar, isso não conta, né? E eu acho que a gente troca muito nesse sentido, né? Nas coisas que a gente faz, assim. E eu gosto muito de trabalhar desse jeito, eu gosto de fazer isso em música também. Você vê quando o processo de... Você que já acompanhou milhões de vezes o processo de gravação, tá vindo, você sabe, né? É uma coisa coletiva, assim, é uma construção coletiva, né? Então, eu acho que isso só soma, na verdade. A gente vai se questionando e questionando o que a gente mesmo fez, assim, né? Pô, será que essa letra é legal, galera? E aí, pô, já aconteceu 1000 vezes, chega assim, essa frase aqui, porra, nada a ver. E eu falar, pô, pode crer, eu não estava tão certa assim, então eu vou tirar. Não significa que eu me senti tolhida ou nada, significa que eu confio na opinião e no discernimento dos meus parceiros, das minhas parceiras, né? Poucas vezes eu vi material ou coisas suas da vida íntima, né? Toda vez que eu vejo alguém dar entrevista e tudo, a galera sempre tenta saber um pouco, mas como é que é a Pitty em casa? Como é que é a Pitty mãe? Como é que a Pitty é esposa? E você é reservado em relação a isso. Tipo, você não está lá para falar da sua vida, você está lá para falar do seu trabalho. Exatamente. E eu coloquei esse momento profundamente íntimo da sua vida em um documentário, né, no meio da coisa lá. Mas é isso, tem muito a ver. Você fez uma música sobre maternidade. As pessoas perguntam sobre maternidade, porque quem já virou mãe na vida, já passou pela experiência de ter filhos, sabe o quanto isso é um antes e depois na vida. Né? Você muda em vários aspectos, assim. Então eu achei legítimo colocar isso lá também, pelo menos arriscar do tipo, ó, e mostrar ela linda naquele momento, né? Aquela coisinha, meu Deus, eu sou apaixonada por Madalena. Quem não é, né? Conta a história. Para mim, o que importa é contar, é isso, né? É contar a história, é isso. Faz sentido. Não é de bobeira, né? Maneiríssimo. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou ler a pergunta do pessoal. A Gabriela Augusta pergunta: como faz para separar o pessoal do profissional, levando em conta a questão da amizade longeva? Beijo grande, o Doc tá lindo. Obrigada, Gabriela. Obrigado. Separa, tem que separar, tem que saber. Eu entendo quando ela está artista. E aí é um momento em que eu também estou outra coisa, eu viro outra coisa, não pode para deixar ela trabalhar, tem que deixar ela, né? Até por isso, talvez eu não fale tanto assim no meio do processo todo. Acho que teve uma vez só, quando a gente foi fazer o Te Conecta, eu tinha que fazer um teste, porque a gente pegou um ring light para iluminar ela nesse plano sequência, né? E eu lembro que, tipo, 5 segundos antes dela pisar no palco, assim, eu cheguei lá, não, Pitty, deixa eu fazer um teste de luz. Aquela, você tá louco agora? Puta, pode crer, né? Antes do show, 5 minutos antes do show, não fala comigo agora. Concentração máxima, né, cara? Não, o pior momento para se falar com ela, o pior momento para levar uma dúvida para ela, assim, sabe? Então, mas é claro que eu não levei a mal, aquilo não foi. Mas é só um exemplo de você saber separar, embora era sobre o nosso projeto, era sobre o trabalho, ali ela estava absolutamente artista, entendeu? Então, o tempo também me levou a entender quando ela está uma coisa, quando ela está outra. E é importante não saber misturar isso. E para o meu trabalho eu preciso dela artista, então deixa ser. A gente na brodagem é outro momento, né? Outras coisas, mas é demais, cara. Isso? Será que eu respondi?
Bom, acho que sim. Gabriela, espero que ele tenha te respondido. Tem uma outra pergunta aqui também do Pedro Portilho, que a pergunta é: a participação da Larissa Luz foi tão orgânica e o Doc passou isso perfeitamente. Como foi o processo de escolha das participações? Então, esse lance do processo foi vindo também, não foi nada pensado. Foi tudo sendo construído à medida que o disco ia se fazendo. Quando eu ouço o Otávio falar que o filme se fez na mesa, eu penso que o disco também foi se fazendo nos shows, no estúdio. As coisas estão bem linkadas mesmo, o filme e o disco. E as participações foi isso, cara. Quando a gente começou a fazer, eu não sabia que disco seria. Eu não sabia que esse disco ia me levar para a Bahia. Eu não sabia que eu ia parar lá no fim dessa jornada. É por isso que a capa do Matriz tem a ver com isso também. É uma figura abrindo a porta e saindo, indo em direção a algo, a uma luz, uma coisa que não se vê ali. E o Matriz é isso, né? Quando eu abri essa porta, eu não sabia onde eu ia parar. E eu fui parar em Salvador, fui parar na Bahia, fui parar no meu quartinho de novo. E eu fui parar na Bahia de agora também. Fui parar na cena que se faz e nessa tão falada diversidade da música baiana, que é real, mas que às vezes não aparece, né? Então, Larissa Luz, uma cantora contemporânea, incrível, que super representa a cena da Bahia nesse momento, uma voz feminina, uma figura que eu admiro há muito tempo, que eu já queria fazer algo, e quando eu entendi que o disco estava indo para esse lugar, e no doc até Rafa fala, rapaz, esse disco é Bahia pra caramba, que cai essa ficha. Aí, pô, já que esse disco é Bahia, meu irmão, então vamos para Bahia. Aí é que a gente caçou a Bahia mesmo. Aí foi Larissa, aí veio Baiana, Lazo. Todas essas conexões foram se fazendo a partir do momento que a gente aceitou, né, que a gente saiu por essa porta e falou, a gente caiu aqui, é que nem Alice no País das Maravilhas. Entrei na Toca do Coelho e fui parar em Salvador. Então bora. Já que é para ir, vamos. E mostrar essa Bahia contemporânea, né, através de Larissa, de Baiana, de Maglore, que é uma banda de rock, com Thiago Oliveira, um baita compositor, através de Peu Souza, que é um outro compositor baiano, e mostrar essa Bahia ancestral também através de Lazo, quer dizer, misturar esses tempos todos no filme e no disco, tem a ver com Matriz, porque é essa noção da temporalidade de determinadas coisas, né? É isso, a gente pôde se encontrar agora, mas Larissa contou para mim que ela ia em show do Encoma, tipo, quando ela era guria. E a gente foi se encontrar agora. Então, as escolhas foram baseadas, primeiro, nessa vontade artística de fazer coisa junto, e segundo, no momento em que a gente percebeu que essa porta dava ali em Salvador. Então, agora que é aqui, vamos, né? Foi meio isso. Conexão dos astros. Os astros se alinhando, né? No momento ali, deu tudo certo. Todos os orixás. Cara, assim, depois de todo esse papo, assim, uma coisa que fica muito clara para mim é que vocês saíram, os dois, desse processo, mudados e muito mais livres. Total. Assim, com certeza. Totalmente mais livres. Assim, não sei se artisticamente para ambos vocês se sentem assim? Eu me sinto total. Todo projeto grande que eu faço, assim, no final dele, ele deixa essa... É como quando você faz uma viagem para fora, uma viagem que te marca muito. Você volta diferente, tem uma bagagem aquilo. E esse trabalho... o que para mim eu considero o melhor trabalho que eu fiz até agora, muda, né? Vem essa bagagem também e aquilo que Pete falou, conforme você vai ficando mais velho, mais experiente, né? Mais amadurecido, você vai entendendo que, tipo, sei lá, o menos é mais, sabe? Você preza pela simplicidade, não tanto para complicar. Então fica mais livre, sim, cara. Não vejo a hora de fazer o outro já, para aplicar tudo isso. Eu me sinto também, porque é libertador, né? Você se permitir, você se libertar dessas amarras, que quando você vê, elas estão sendo impostas
por um imaginário externo, assim, do que esperam, por uma expectativa externa, né? Esperam que você seja isso, esperam que você seja aquilo, artisticamente. Então, o meu trabalho foi desde sempre desconstruir isso, porque eu sabia que isso ia me matar, né? Criativamente. Então, é por isso que a cada disco a galera fica meio confusa, assim, mas peraí, qual é, pá? Mano, quem anda comigo já tá ligado que é assim. Vem comigo que tem emoção, sabe? Eu não sei o que vai acontecer, mas vamos embora, sabe? Eu te prometo verdade. E só isso. O resto a gente não sabe. Então, eu acho que eu me sinto, sim, mais livre a cada trabalho que eu faço, e eu acho que o objetivo é exatamente esse, não tem por que ser outro. Porque assim eu evoluo, eu cresço, eu me conheço também de outras formas, né, artisticamente, eu extravaso de outros jeitos. Então, é por aí. Ó, o Gustavo Pio está perguntando aqui no chat uma parada. É porque tem a ver com outros projetos audiovisuais. Ele fala assim: parabéns pelo trabalho, obrigada, Gustavo. Já pensaram em estender esse doc para uma série, cada música um episódio? Aí eu vi sua pergunta e eu queria contar para vocês que eu e Tavinho, a gente tem um outro projeto chamado Videotracks, que é um projeto que a gente fez justamente sobre isso que o Gustavo falou. É uma websérie, são mini curtas, existe mini curta? Sim, não curtas. Rapaz, se não existir, vai existir agora, porque no Videotracks são mini curtas, pensados para cada faixa do Matriz, e a gente fez esse projeto no começo da pandemia, produzindo audiovisual totalmente na base do do-it-yourself, eu captando em casa, ele editando na casa dele. Então é um projeto que diz muito também sobre autonomia, que diz muito sobre pega uma câmera e faz, né? Express yourself do jeito aí, sem desmerecer a técnica, o estudo, enfim, não é sobre isso, mas é sobre se expressar com as possibilidades que a gente tem. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu queria contar também para vocês desse outro projeto com o nosso querido diretor Otávio Souza, com S, não, com Z, não, com S. Com S, com S. Eu fiquei pensando, esse Peu Souza, será que ele é com S ou com Z? Com Souza, S também. Com S também. Com S também. Coitado, deve ter sofrido igual. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Natália Castro, que ela pergunta o que as pessoas te disseram quando você disse que queria gravar 2 faixas no CD que eram só frases. O Rafa, por exemplo, que reação todos tiveram? Rapaz, é o que eu lhe falei, velho. A galera que trampa comigo, dropa muito as minhas maluquices. Dropa muito as minhas ideias. Mas é porque também a gente discute e argumenta e encontra, né, o fundamento ali da parada. Eu falei para eles sobre a minha vontade nesse disco de dar uma importância para o texto, para a palavra. Eu acho que, inclusive, no momento que a gente estava e está, pensar sobre a palavra e sobre a importância do texto sempre foi uma coisa muito cara para mim. Eu sempre parti do texto para a música, depois eu inverti um pouco esse processo, mas escrever sempre foi a parada primordial. E eu queria vinhetas, assim, né? Realmente pensamentos que fossem sintéticos e que funcionassem como aforismo dentro do disco. Isso traz poesia, isso dá um respiro entre as músicas, isso tem uma referência ali do Islã, tem uma referência ali de Pat Smith, tem uma referência ali da poesia falada mesmo dentro do punk rock, que tem a ver com Matriz, né, que tem a ver com essa herança. Então tudo isso dialoga. E eu tinha esses pequenos, eu escrevo às vezes uns aforismos que eu não sei muito bem onde usar. E aí eu falei, pô, e se a gente usar isso aqui como vinheta entre as músicas, né? E aí a gente foi colando mesmo, fazendo essa coxa de retalhos, assim, que é arriscado às vezes, porque o Matriz é bem coxa de retalho, mas que no final todo esse conceito ele se amarrou, ele ancorou ali na jangada ali de Dori, meu pai, não saiu nunca mais, ficou ali. Forte. Porque o seu processo criativo, então, pelo visto, ele começa pelo texto e depois você vai buscar a parte musical.
Assim, primeiro você decide o que você vai dizer. Olha só, isso eu quebrei depois essa ideia fixa que eu tinha sobre mim, tá? Mas Maravilha. primordialmente foi assim que começou. Porque eu sempre achei que o que é dito, o texto é muito importante, a gente precisa se conectar com o que é dito, né? As letras das canções, o tamanho do significado das mensagens que você pode colocar ali através da poesia, isso é muito poderoso. A música fala com as pessoas de um jeito que, não sei, talvez só o cinema fale, ou, enfim, sabe? É uma conexão muito, muito, muito poderosa. Então, o texto, para mim, sempre foi muito importante. Além de eu gostar de ler e tal. Mas eu montei uma banda, não necessariamente porque eu queria cantar, mas porque eu queria ter um lugar para botar as coisas que eu escrevia. Aí eu falei, vai ser nas letras de música, eu não vou publicar um livro mesmo. Então, vamos embora. Então, o texto sempre teve esse valor, essa importância. E eu me lembro também na época que eu escutava assim as letras, as músicas de rádio, e falava, pô, o que é isso aí, brother? O que essa pessoa tá falando? Que nhenhenhen é esse? E não que necessariamente toda letra precise ser absolutamente cabeçuda, política, barra nada. Não é sobre isso. Mas é sobre ser interessante. É sobre ter uma sagacidade na hora de juntar as palavras, de ter flow, né? De ter uma coisa. Então, isso me interessa muito. Bicho Solto, por exemplo, é uma coisa que às vezes eu me calco mais no ritmo do que na melodia. Porque ali você poderia fazer. Só que aí, se você alia isso com um texto poderoso, você está juntando duas coisas. Você está passando uma mensagem que pode se conectar com coração e mente, e você ainda. Aí, quando junta isso com uma melodia boa, pronto. Mas eu gosto de texto, né? A pessoa gosta de texto. Eu gosto de ler. Cara, assim, o Beabá do Hype pergunta, Pete, o que você aprendeu fazendo Matriz que quer levar para os próximos discos? Olha, eu aprendi que é massa se permitir dar vazão aos processos, gravar com outras pessoas, que é uma coisa que eu nunca tinha feito em nenhum disco. Nunca tinha feito um feat em nenhum disco meu. O Matriz é primeiro em tudo, assim. Eu nunca tinha gravado música de outra compositora ou compositora, eu nunca fui um intérprete, sempre fui uma compositora. Eu aprendi a dar um passo a mais em direção ao que eu nunca fiz. É isso que eu sinto que eu aprendo a cada disco, a cada filme, a cada parada, sacou? E, bom, todo esse processo aconteceu, foi feito o disco e tal, e de repente, pimba, pandemia. Porra. Novos projetos, gente, assim, como estão vocês agora, assim, ambos os dois aí, artisticamente, musicalmente, cinematograficamente, pessoalmente, como está tudo isso para vocês? Ou seja, como é que vocês estão vivendo isso? Tá osso, né? O começo, Pete salvou a mim e se salvou também. Com o videotracks que ela acabou de falar que a gente fez aí, foi logo em março, abril, foi bem no comecinho da pandemia mesmo. Aquilo foi legal porque mostrou na prática como que ia ser trabalhar durante a pandemia, né? Essa coisa do grava você daí, manda para mim, o outro vai editar aqui, algumas coisas que davam para fazer remotamente. E no caso dela, ela teve uma grande entrega para esse projeto, assim. Ela, embora tenha feito em casa, ou talvez pelo fato dela estar fazendo dentro da casa dela, ela tirou a roupa e entrou numa banheira quando estava fazendo 15 graus em São Paulo, assim, sabe? Tudo pela arte, né, meu bem? Porra, cara, entre outros exemplos, isso foi muito foda. Como eu monto, eu consegui alguns trabalhos com montagem, assim, né? Mas tá na hora já às vezes eu falo que daqui a pouco eu vou entrar na zona amarela, que é aquela de põe a máscara,
um escafandro, pega a câmera e vai para onde tem que ir para fazer a captação, assim, né? Só tive a oportunidade de fazer isso em um projeto que no final nem vingou, não rolou, mas é capaz daqui a pouco a gente ter que pensar numa forma aí de ir para a rua, porque pelo jeito vai demorar mais do que a gente imaginava que ia rolar isso aí. Eu tô... Putz, é isso, né? Demorou mais tempo e é isso. Também não tem muito direcionamento. Tava pensando nisso esses dias. Falei, gente, qual é o plano? Alguém me comunica, porque eu não tô sabendo qual é o plano. É para usar máscara? É para sair na rua? Como é? Porque ninguém... Não sei, tá tudo muito confuso. Mas, profissionalmente falando, quando a gente se encontra de novo, acho que aí vem essa coisa da vivência ali, né? De estar querendo sobreviver, voltando ali um pouquinho no filme, de estar querendo existir numa terra onde sua existência é negada, né? Enquanto artista alternativa, eu acho que isso me deu uma vivência para a vida, uma experiência para a vida, que é isso. Chegou a pandemia, eu falei, meu irmão, agora é que eu vou fazer coisa mesmo. Entendeu? E aí a gente começou a inventar o que fazer. E eu acho que eu nunca produzi tanto quanto agora. Lidando com essas possibilidades, lidando com essas barreiras, lidando com o que se tem na mão, voltando a fazer xerox em preto e branco, fazendo fanzine, entendeu? Que é essa escola. Eu acho que trouxe isso. E a gente tem encontrado formas de fazer, né? A gente está lançando aí o filme agora, que é, coisa linda, maravilhosa, poder botar uma obra no mundo nesse momento. A gente deu essa sorte aí de ter conseguido captar isso tudo antes, né? Antes desse fim de mundo aí. E tenho escrito, tenho trabalhado com a minha web TV, que você foi lá outro dia, Lite, obrigada. Puta, tão legal, cara. Eu adorei, eu fiquei impressionadíssimo com tudo aquilo. Obrigada, foi demais. Eu tenho um canal na Twitch, para quem não sabe. Eu tenho um canal na Twitch, como é o endereço mesmo? twitch.tv/pitch. Então, eu estou fazendo essa programação, onde falo de cultura de música. A gente tem algumas coisas aí, a gente tem mais um videoclipe do Videotrex aí para lançar daqui a pouco, né, Tavinha? Não vejo a hora. Spoilers. Então, a gente está produzindo do jeito que dá, né, com responsabilidade. O que o Tavinho falou é real, a gente vai ter que encontrar formas de... A gente tem feito essas coisas de forma responsável, fiz um back-to-back semana passada aqui, então a gente se isola para poder produzir. É desse jeito, né, por enquanto. E assim vamos indo. Bom, tá compondo também? Tá trabalhando? Eu tô mais ou menos, viu, cara? Vou te falar que, na real, essa fase eu tô muito empresária e muito mãe e muito lançadora aí das paradas que estão já rolando e muito da Web TV. A gente está fazendo um conteúdo extenso lá. Então, esse lance do canal na Twitch está me ocupando de um jeito muito bacana e me conectando com as pessoas, e ali eu também escoo várias coisas artísticas de música. A gente fez um luau outro dia em comemoração ao Anacrônico, foi muito massa. E estamos aí, para o que pintar. Estamos nos adaptando. Não, realmente essa coisa do Twitch TV, eu fiquei impressionadíssimo. Eu sigo você, assim, eu vejo todas as vezes que você entra, e agora você ataca de DJ, agora você conversa. Agora Ataca é ótimo. Tem umas coisas ótimas, assim, realmente eu fiquei muito, muito impressionado. Gente, tem mais uma pergunta aqui, vamos lá, que é da Gabriela, de novo, da Gabriela Mendes. Pete, decifra pra gente o que são os tchus da Bahia Black. Tem as minas e os tchus. Vai ter que explicar. Vai ter que explicar. Por que você foi fazer essa pergunta? Que horas são? Ó, Gabriela. Já tá 18 mais? Aquela. Olha, já. Não é nada demais, não. Eu tô zoando, eu tô sacaneando. É que na Bahia, quando você ia fumar você falava que ia dar um tchu. Que ia dar um 2, na real. Aí, ó. E a galera falava assim lá, é uma gíria.
é um slang. Tem linguagem. Bahia Blues, ela é toda feita em cima da linguagem, do jeito que a gente fala. Então tem umas coisas de baianês que essa é a graça também de colocar ali, né? Que é o nosso dialeto, né? É o nosso jeito de falar, mas é o jeito da rua de falar. Não é aquela coisa estereotipada, não, da novela. É outra balada, é o jeito que a rua fala lá. Então, quando a galera fala, não, vamos dar um tchu, pá. Era assim, era sobre isso. Olha lá. Tá aqui com o Dinho comemorando o tchu, que tá em Salvador já. O Dinho falou, ô Dinho, você tá ligado no que eu tô falando, não tá? Ó o solto. O Churis, ele também falou, dá um Churis, exatamente. Exatamente. Era isso. Muito bom. E projetos futuros, assim, além de toda essa coisa da pandemia e tal, estão pensando em alguma coisa assim, puta, quando isso aqui acabar, cara, o que eu quero fazer? Ixi, sei lá. Tavinho, você vai fazer o quê, meu filho? Me conte pra eu ir junto. Eu vou no seu show. Eu vou no seu show gratuito ali, sei lá, no Pacaembu, ali, lotado. Showzão. Olha, era uma ideia, viu? Eu tô colada, viu, nesse show aí. Acho que até vou também. Vamos aí, cara. Fazer um show gratuito ali na Praça Charles Miller. Alô, iniciativa privada, manifestem-se. A gente quer fazer show gratuito pro povo. Vamos lá, iniciativa privada, vamos se virar aí. Chama esse departamento de marketing que a galera quer trabalhar. Porque se depender do público, a gente tá fudido. Porra. Assim, dependendo do público, cara, assim, a sorte que a gente trabalha promovendo cultura conseguiu fazer esse ano, mas realmente tá muito complicado, né, cara? Tá muito complicado para todo mundo, cara. Tá muito complicado. Parabéns para o Inédit por colocar a plataforma de pé, por fazer o festival acontecer. Eu queria te parabenizar e dizer que eu estou vendo docs incríveis. Eu já tenho a minha lista eu fiz uma curadoria minha própria, de mim mesma, e passei para os meus amigos mais próximos. Fiz uma listinha, falei assim, gente, tem que ver esse. Porque, assim, galera que está aí no chat, galera que está assistindo a live, cola na plataforma do Inédit e aproveita para ter contato com essas histórias, para você que curte música, que curte cinema, cara, documentários imperdíveis, sério mesmo. Tem coisa muito legal mesmo, galera, lembrando que o Matriz.doc, ele volta para a plataforma do Inédit já para o fim de semana que vem, né? A gente deixou aí um fim de semana e aí agora ele está em quarentena e volta para a nossa plataforma já para o fim de semana que vem, para o grande finale do festival. Lembrando que a gente tem 65 filmes em toda essa programação e no dia 21 vai nascer o Inédit TV, que vai ser uma plataforma que vai continuar aí o ano inteiro. Vi hoje a primeira lista, né, do catálogo, gostei, achei legal, tá super diversificado, assim, tem cara de Brasil mesmo, tem desde rock pesadíssimo aos cantos dos orixás, tem os cantos dos ribeirinhos do Amazonas, tem coisas muito bacanas. O Inédit TV vem não só para entreter, mas também para pesquisar, para inspirar artistas, para dar conhecimento a pesquisadores, a estudantes, a antropólogos, a qualquer pessoa que queira vir estudar música, cinema, documentário musical. A gente está aqui para isso, tentando levar um precinho camarada para ser realmente acessível para todo mundo. Vai ter filme grátis, o gerente vai ficar louco, vai botar um filme grátis de repente. Prometo. Já tem os gratuitos. Eu assisti o da Janela, da Musicista na Janela. Esse é gratuito. 13 horas. Sensacional. Esse é sensacional, cara. Esse é muito bom. E o que você falou, eu ia falar agora, Lite. O lance de uma plataforma como o Inédit é bom para poder sair um pouco daquele outro canal, daquela plataforma do N Vermelho, porque se você fica assistindo só as coisas que tem lá, você acha que você não consegue fazer daquele padrão, e aquele não é o padrão. Não. Pode ser o padrão para eles, cara, mas pra gente que vive aqui, Brasil, realidade, é mais legal assistir ao que está passando no Inédit, e em outros festivais também, né, que acontecem, para entender que, cara, é mais simples do que parece, assim mesmo, sabe? O fato de eu estar aqui diz muito sobre isso, assim. Eu tô
você tá ligado, eu tô muito feliz de estar estreando esse filme aqui, de ter trazido, ter voltado pro Inédit, ter trazido o Pitch dessa vez agora aí no rolê também. Melhor lugar, cara, sabe? E você vê que aí o retorno é só positivo mesmo, incrível. Não, a próxima volta de vocês dois, eu espero que seja realmente com um show dentro do cinema, que era o que a gente tinha sonhado para esse ano. Pode crer. Dentro do Cine Sesc, nós vamos... Gilson e Simone. Gilson e Simone, vocês já estão avisados. Quando a gente puder, a gente faz. Vamos fazer show no Cine Sesc, que é inacreditavelmente legal. Coladíssima, conte conosco. Gente, muitíssimo obrigado, cara. Valeuzíssimo esse papo. Brigadíssimo, cara. Assim, eu juro por Deus, cara, eu por mim saía lá, pegava uma cerveja e ficava aqui batendo papo a noite inteira. Nossa, eu também. Eu vou porque eu tenho que ajudar lá, eu tenho que ficar com a criança um pouco, né? Papai já ficou, agora é minha vez, né? Olha, eu tô falando aqui, ele tá aqui botando ela para nanar, né? Mamãe vai ali fazer uma live e já volta. Mamãe vai fazer uma live. Pô, demais, cara. Obrigada. Uma honra ter vocês dois aqui. Brigadíssimo. Cara, muito legal esse papo. Para vocês que estão em casa, o Matriz.doc volta mais no final da semana para vocês conferirem. Ele está entre os nossos mais vistos. Quinta-feira, tá? Já está entre os top 3 assim, dos mais vistos no festival. Depois eu conto mais detalhes para vocês, tá bom? Divulguem para todos os seus amigos, alastra aí, chat, alastra para geral para ver o Matriz.doc lá no Inédit. Obrigada, Liti. Você é um fofo. Você também, obrigado. Espero que a gente se veja algum dia desse para a gente conversar sem câmeras, sem luzes. Vamos levar lá na laje. Vamos levar lá na laje, para isso ninguém me chama, para live todo mundo me chama, tô sabendo. Pô, cara, o dia que a gente voltar para laje vai ser uma festa desgraçada, cara. Vai ser uma alegria. Abraços, cerveja, música, pô, bons papos, ótimos papos na laje. E tenho certeza que a gente voltará em breve. Saúde, saudações, João. Um beijo, gente. Super obrigada, viu? Beijo grande aí. Tá, gente. Super abraço. Valeu. Beijão, gente. Boa noite.